que muito, muito bom mesmo. Me trouxe muitas coisas boas, né? E nosso título hoje é Crise dos Séculos. É a crise dos séculos. E eu vou tentar trazer aqui um pouco para a nossa realidade, né? Os conselhos da senhora White, né? A orientação dela, a preparação dela para o povo de Deus nesse tempo de crise. E ela diz que nós estamos no limiar da crise dos séculos. O limiar também tem um significado, né, em português, como a soleira da porta, né, para os mais antigos, né, que aqui não tem ninguém antigo, mas falar a soleira da porta, né, ou seja, o batente. Então, essa crise, ela já chegou. A senhora White, naqueles tempos, quando ela escreveu essa mensagem, dada por Deus a ela, a profeta de Deus, então ela disse que a crise ela já chegou, já está na porta. Nós não vamos esperar mais nada, né? Não tem mais tempo para a gente perder tempo. Então, rapidamente, os juízos de Deus, eles vão acontecer sucessivamente, um após o outro, com fogo, inundação, terremoto, com guerras, derramamento de sangue, coisas terríveis, né? Então, os eventos vão abalar o mundo. Esses eventos vão abalar a terra, a senhora White diz. E nós não vamos pegos de surpresa, porque nós fomos avisados. Verdade. Todos nós fomos avisados, porque nós estudamos profecias. E, olhe, há 34 anos atrás, quando eu conheci a igreja, a mensagem adventista, eu já sabia tudo isso, né, sobre o tempo do fim, o tempo de angústia, né, sobre a perseguição, o decreto dominical, todas essas coisas, né? E nunca sem memória, nunca. E a senhora White diz que esses grandes eventos vão abalar o mundo de tal maneira, né, que as pessoas vão ficar impressionadas, impactadas. E o anjo de misericórdia, ele não pode mais esperar, né, para proteger os penitentes, né, aquele que está desavisado, não, porque todos fomos avisados, né, aquele que está desatento, aquele que está descuidado, distraído com as coisas desse mundo, né, as orgias desse mundo. A crise se aproxima de nós sem disfarce. Assim, descaradamente, essa crise tem se aproximado de nós a cada instante. Os homens fazem planos para um futuro ainda distante. Eu estou trazendo aqui a leitura para a nossa realidade. Ela está descrevendo exatamente o que acontece ainda hoje, que as pessoas estão ocupadas mais com as coisas do dia a dia, que fazem planos para um futuro distante, que estão planejando grandes construções, empreendimentos grandiosos, comem e bebem como se ela estivesse vivendo uma festa, como se estivesse na farra, a bebedeira, comilança, rola solta, as festas, prazeres, se importar com a salvação, nem a sua própria, e muito menos a do seu semelhante, do seu familiar, que também pode se perder por negligência da nossa parte. Então, as pessoas estão enchendo os teatros, né, hoje em dia, os circos da vida, as vaquejadas, as pescarias, as boates, estão muito ocupadas com seus negócios, com seu comércio, com luxo, com adquirir o lucro, a enriquecer-se. E não estão preocupados, né, com o que está para acontecer, que já está o quê? Às portas. Já está no batente da nossa porta, como diz a senhora White, né, no limiar. Então, Satanás, ele sabe que pouco lhe resta. O tempo já está curto demais para ele. E aí ele, como que ele faz? Ele lança todos os planos dele para destruir os filhos de Deus.
Então ele joga o quê? Hoje em dia, o que ele tem feito? Qual é a ideia dele? É a distração. A mídia, a rede social, que muitas vezes a gente deixa de usar para fazer uma live como essa, deixa de passar uma mensagem positiva para alguém que está necessitado, e aí usa o quê? Para postar fotos que fez aí, sei lá, em alguma ocasião importante, né? Claro que isso também a gente não pode deixar de fazer, né? De repente está numa ocasião importante como igreja, né? Claro, gosta, né? É para ser vista mesmo, ser mostrada, né? Mas as pessoas são muito... até na igreja mesmo a gente vê futilidades, pessoas fazendo coisas absurdas e postando, né? E não está se importando com a imagem, né? Com o filho de Jesus que é levado através da sua imagem. Então, Satanás, ele sabe que o resto, ele quer distrair o povo de Deus para que eles não vigiem, não orem, não busquem o Espírito Santo de manhã, assim, na primeira hora do dia. Então, Satanás quer fazer eles pensar que não tem nada a ver a salvação, a perdição com essas coisas. Porque hoje em dia, as distrações, as pessoas estão assistindo séries, né, perdendo tempo, passando tempo, horas numa série, um Big Brother, uma coisa que eu nunca, né, graças a Deus, nunca quis ver, novelas e essas coisas, né, da vida aí, estão destruindo, né, a vida espiritual dos nossos queridos, né, principalmente nossos familiares de casa, né, os pais não estão olhando, observando os filhos, o que eles fazem. Então a porta da graça está se fechando gradativamente, cada dia mais a porta está se estreitando, se fechando, e às vezes a gente nem presta atenção nisso, não dá importância, porque a cada dia que passa ela cada vez mais fica mais apertada, mais estreita, né? E ainda está dando oportunidade para a gente passar por ela, porque enquanto Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele estiver lá no santuário do céu, intercedendo pelo seu povo, então ainda há a oportunidade da gente entrar por essa porta. Então ela está cada dia se fechando. Então hoje lá no santuário do céu, o seu nome e o meu pode estar pronunciado, né? Culpado ou absorvido. Isso é muito sério. Isso é o juízo de Deus. Então, a porta da graça se fechará para sempre. Para sempre é uma frase muito forte. Para sempre. Os que estarão, depois que a porta da graça se fechar, os salvos estarão salvos e os perdidos perdidos para sempre. Não há mais como mudar essa situação. Então, a transgressão, o pecado já atingiu o seu limite máximo desse mundo. A senhora White diz, né? Nós, adventistas do sétimo dia, o povo da verdade, o povo que conhece a verdade. Então, devíamos estar preparados para esse tempo. Mas será que estamos todos preparados mesmo para esse tempo de angústia? Tudo está a acontecer, vai ser em pouco tempo, né? Os estudiosos, como Rodrigo Silva, ele diz que tudo acontecerá dentro do ano. Muita gente pensa, ainda falta muita para acontecer, mas ele diz, olha, as coisas vão acontecer muito rápido. No espaço comum vai acontecer tudo, muita coisa, né? Então, nós não sabemos que, de repente, né, sai o decreto dominical, e aí vai desencadear toda a perseguição. E nós, espiritualmente, estamos prontos hoje para tudo isso. Então, por causa da lei de Deus, nós vamos ser oprimidos e atormentados. E talvez da nossa própria casa, né? Que os nossos inimigos muitas vezes serão os da própria casa, nossos parentes, nossos familiares, aqueles por quem nós oramos, ou às vezes deixamos de orar, né? Nossos irmãos queridos que um dia se apostatarão da fé,
negarão a Jesus, vão ser os nossos perseguidores, vão ser aqueles que vão nos trair, nos odiar. As nações vão estar iradas, vão nos odiar. As profecias se cumprir diante dos nossos olhos e a gente vai pensar que está tendo um pesadelo. De tão terríveis que vão ser as consequências. E a nossa história, a senhora vai dizer que a nossa história está sendo relatada no livro dos céus. Nossa, imagina, nós somos protagonistas dessa história. Certo? Eu e você que está aí do outro lado me assistindo, irmão. Então, as nações vão estar notícias vão nos assustarem. Chegaram até nós, assim, sucessivamente, como as dores do parto. Lembra da história de Jó? Jó, ele, de vez em quando chegava alguém, né, um dos seus servos, para lhe dar notícia. E era uma notícia após a outra, cada uma pior do que a outra, lembra? Então, assim será conosco. As notícias chegaram até nós e vai nos deixar assim, pasmados. Os 4 anjos que agora seguram os 4 ventos da terra, né? Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, por enquanto, esses 4 anjos estão segurando os ventos, né? Que são, em profecia, são guerra, destruições. Então, ele está fazendo isso para que o povo de Deus seja selado na testa, né? Para que o selo do Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Senhor do sábado, né? Seja conhecido por todos nós e que esteja aqui na nossa testa o anjo de Deus, o anjo escrevedor. Ele vai marcar o povo de Deus com o selo de Deus, que é o sábado, e isso vai acontecer antes da porta da graça se fechar. Então, nós devemos estar atentos, e enquanto segura esses 4 ventos, nós devemos avançar com força para pregar essa mensagem, para o povo de Deus ser sábio, e começar dentro da nossa casa, com a nossa família, para que o povo de lá de fora a gente não venha ajudar, né? Para que o povo de lá de fora seja selado e na nossa casa não. Então vamos ter cuidado nisso, de ter certeza de que o nosso familiar, nossos filhos, nossos parentes também recebam esse selo. Eles queiram, né? Receber, mas vamos fazer a nossa parte. Então, o povo remanescente de Deus, da lado, com o selo do Deus vivo, e qualquer dia desses, sairá o decreto dominical, o qual nós já esperávamos, olha, há muito tempo atrás. E depois que saiu o decreto dominical, então as coisas vão acontecendo sucessivamente. Então, os eventos vão acontecendo e começar toda a perseguição, guerra, destruição. Então, virá o tempo de angústia, o qual nunca houve antes para o povo de Deus na terra, diante da crise dos séculos. Então, coisas que a gente nunca ouviu falar, acontecerá bem diante de nossos olhos. Então, prepare-se. Não falta muito para isso acontecer. É um pouco mais. A irmã White, ela se dedicou a servir a Deus, sendo uma serva fiel, para nos avisar, para nos alertar, para nos preparar para esses dias terríveis que vêm aí à nossa frente. E nós devemos estar gratos, alegres por isso, agradecidos a Deus, porque Deus essa mulher maravilhosa, essa serva de Deus, para trazer a luz menor para nós, para abrir os nossos olhos, para nos acordar, para despertar, viu? E que você desperte todos os dias, bem cedinho como hoje, né? Para ouvir a voz de Deus falando ao seu coração e preparando você para essa crise final dos séculos. E que Deus abençoe, né, cada um de nós, a você que está aí, né, na live de hoje. Que Deus abençoe, que você não seja pego de surpresa, né, porque o juízo está às portas. Que Deus abençoe. Nos dê força, nos dê coragem, né, para que a gente não venha desanimar na fé. Em nome de Jesus. Amém. Pode fazer a oração.
fazer a oração final. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai, Senhor, Rei de Israel, nós te adoramos, Senhor, na beleza de tua santidade. Sim, Deus. Nós somos agradecidos, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou com Obrigado, Deus. mão forte, braço estendido. O Senhor foi lá, nos alcançou, nos ajudou a conhecer a mensagem, usou pessoas, moveu montanhas, Senhor, para nos encontrar. E aqui estamos, Senhor, gratos e alegres, Sim. porque o Senhor não se esqueceu de nós, como Sim, o Senhor mesmo disse na tua palavra, que ainda que uma mãe viesse esquecer do seu filho que mama, o Senhor jamais esqueceria de nós. Verdade. Então, nós queremos te pedir, Senhor, força, coragem para vencer, Senhor, para ir até o final, sem desanimar. Sim, Deus. E ser atalaya por você, avisar pessoas, avisar ao nosso semelhante desse dia terrível que está para acontecer. Sim, E em Deus. seguida o dia maravilhoso em que Cristo Jesus se manifestará nas nuvens dos céus para vir nos buscar com glória e alegria, com louvores, para que Ele possa subir ao céu com Ele e para sempre fazer morada ali, Senhor, Sim, entre Deus. os anjos, na adoração constante. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Nos Senhor. batiza com Teu Espírito Santo, Senhor, de poder e luz, para Amém, que a gente Deus. possa avançar, para que a gente possa ir na frente com Jesus, para que o inimigo não tenha a ousadia de nos frear, Senhor, nessa construção da vida eterna para nós e nosso familiar. Que o anjo da guarda esteja ao nosso lado, o anjo do Senhor esteja conosco, nos dando força, e o Espírito Santo nos dando capacidade e sabedoria para a gente instruir outras pessoas a se estar para a batalha final. Amém, Deus. Abençoa, Senhor, a todo esse distrito, nosso pastor e família, Abençoa, cada Deus. irmão, cada servo teu, Senhor, que está desembanhando a espada hoje, Senhor, para a batalha contra o mal. Em nome Sim, de Deus. Jesus, nós te Amém. pedimos e agradecemos, porque Teu é o Rei, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Amém.